Olá, meus queridos alunos do curso Pense, aqui é o professor Diego Barros de Geografia e hoje nós vamos tratar do objeto de conhecimento, as regionalizações mundiais. Antes disso, destaco a grande saudade que estou dos nossos bom dias, boa tardes e boa noite, aqueles bom dias e boa tardes, boa noites sensacionais. Presta atenção, a habilidade ressaltada é a habilidade 6. E a habilidade 6 diz sobre interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Essa habilidade certamente vai aparecer para ti na sua prova. Por quê? Porque a tua prova vai ter mapa, pode ter tabela, pode ter um gráfico, e tudo isso são interpretações gráficas e cartográficas que você precisa analisar. Logo, a habilidade 6 é uma habilidade muito importante para a tua prova. O caderno que nós estamos trabalhando é o caderno 1 e tu vais encontrar esse tema lá na página 7. E aí, sendo bem didático para ti, imagina assim, o nosso objetivo é entender sobre as regionalizações mundiais. Então percebe no primeiro momento que se eu quero compreender as regionalizações mundiais, eu tenho que entender o que é regionalizar. O que é regionalização? Nesse sentido, todas as vezes que você perceber essa expressão regionalizar, regionalização, você vai lembrar de uma outra palavrinha chamada dividir. Regionalizar nada mais, nada menos que é o ato de dividir. O nosso conceito é caracterizado como dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Daqui a pouco eu vou montar um esqueminha contigo e tu vai compreender em detalhes isso. Então lembre assim, eu tenho uma área que ela vai ser dividida. Quando ela foi dividida, ela foi o quê? Regionalizada. A partir do momento que eu dividi, eu formei o que nós chamamos de regiões. E o que seria essa região? É uma parte do espaço geográfico, contínua ou não, que apresenta uma ou um conjunto de características em comuns. Então imagina assim, eu sou um pesquisador, eu dividi uma determinada área. Quando eu dividi, eu estabeleci critérios. Ou seja, esses critérios podem ser físicos, econômicos, políticos, sociais e etc. Mas quando eu defini um critério, as regiões que eu formei, elas são baseadas nesse critério. Pode ser um critério de faixa etária, pode ser um critério de gênero, um critério sexual e etc. Vamos para um exemplo local, e aí para a gente compreender uma espécie regional, mas chegar no mundial. Imagina só, nós temos um pesquisador. Nesse caso, o nosso exemplo é o Pedro Pinchas, um dos excelentíssimos geógrafos que estabeleceu uma divisão do Brasil, chamada de divisão geoeconômica. Então percebe, o nosso exemplo é o Pedro Pinchas, ele estabeleceu critérios, e esses critérios fizeram com que ele analisasse o Brasil, e a partir dos critérios estabelecidos por ele, nós tivemos uma divisão no Brasil que foi dividida em 3 regiões. Bom, o nosso objetivo não é comentar sobre essas regiões agora. É apenas exemplificar um modo, uma expressão de regionalização. Tudo bem? Então, em resumo, o pesquisador, normalmente o pesquisador, mas pode ser uma instituição, estabelece critérios que podem ser variados, podem ser políticos, critérios físicos. Poderíamos citar aqui o Absaber, e o Absaber fez uma divisão a partir de critérios físicos, né, os domínios morfoclimáticos, estabeleceu as suas devidas regiões. Tranquila essa ideia? Fácil, né? Fácil. Então vamos para o próximo tópico. Imagina assim, a partir do momento que você entendeu que existe diferentes tipos de divisões, nós temos que compreender um período específico. Esse período é marcado pela Guerra Fria. E a Guerra Fria vai ter uma divisão específica e você precisa compreender. Antes disso, eu ressalto que anteriormente à Guerra Fria, ao período bipolar, nós tínhamos uma regionalização chamada de uma regionalização clássica do espaço mundial, que ela sobrevive até os dias atuais, que nós utilizamos em diversos momentos. Essa regionalização clássica do espaço mundial é aquela que agrupa o grupo terrestre em continentes.
Aí nós temos América, nós temos Ásia, África, Europa, Oceania, tendo como ponto de partida o quê? A estrutura geológica. Então olha só que interessante. Nós temos o planisfério sendo dividido em regiões a partir de um critério que é a estrutura geológica. Bom, mas quando a gente fala especificamente no contexto da Guerra Fria, a gente tem que caracterizar que a divisão nesse período de Guerra Fria estabeleceu-se de uma forma com correlação de novas formas com forças políticas e ideológicas de um momento de divisão dos blocos continentais. A divisão dos blocos continentais foi substituída a partir dessa divisão. Como assim, Diego? Como é que se deu essa divisão? Em resumo, nós temos um mundo dividido em dois polos. Isso todos vocês sabem. Um polo liderado pelos Estados Unidos, representando o modelo capitalista, defendendo o modelo capitalista, e o outro polo, representado pelo modelo socialista, e o principal expoente era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Agora olha a pegadinha importante aqui pra gente. No período Guerra Fria, nós tínhamos uma divisão em dois polos, ou seja, bipolaridade, dois centros de poder. Isso quer dizer o seguinte, nós tínhamos dois pontos de maior influência. Agora, e o mundo, como é que ele estava dividido em dois? Não. O mundo estava dividido em três. Então olha só que interessante. No período da Guerra Fria, a regionalização ela vai agrupar o quê? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Quem vai compor esse primeiro mundo? Os países ditos desenvolvidos capitalistas. Tudo bem? E esse segundo mundo, quem vai compor ele? Os países de economia socialista. E aí nós temos os dois pontos principais aqui. Mas esse terceiro mundo também existiu, que é os países subdesenvolvidos capitalistas. Tudo bem? Então, no período bipolar, no período Guerra Fria, nós temos uma divisão em primeiro, segundo e terceiro mundo, baseada em países desenvolvidos, capitalistas, países de uma economia planificada e países subdesenvolvidos. Lembre que essa divisão de blocos políticos que caracterizou o contexto da ordem bipolar teve o mérito de facilitar o entendimento da realidade dos países, pois os países passaram a ser estudados segundo aspectos econômicos. Bora olhar para o mapa e compreender melhor isso. Olhando para o mapa, em amarelo, um amarelo claro, você tem o primeiro mundo, o modo capitalista dos países ditos desenvolvidos. Numa cor assim meio alaranjada, você tem os países de cunho socialista, ou nessa economia planificada. E em roxo, lilás, você tem basicamente a nossa periferia do capitalismo ou o nosso terceiro mundo. Tudo bem? Então, só para você compreender melhor, olha só que interessante. Nós temos uma divisão do mundo. E quando nós falamos em divisão do mundo, nós estamos falando em regionalização do mundo. Essa é a regionalização do período bipolar. Um mundo baseado em primeiro, segundo e terceiro mundo. Agora percebe, se o período da Guerra Fria data do final da Segunda Guerra Mundial até a desintegração da União Soviética, em meados de 91, lembre algo bem específico aqui. Se eu tenho essa delimitação, após esse período, será que essa regionalização ela está presente até os dias de hoje? Você já deve ter chegado à conclusão que não. Então observe o que é bem importante a gente entender, que atualmente nós temos essa divisão, ela foi defasada. Essa forma de regionalização ela está em desuso, como uma questão que caiu na FUVEST, bem interessante,
sobre o termo terceiro mundo ter entrado em desuso no período caracterizado como multipolar. Então, bora entender o seguinte: quais foram os principais fatores? O primeiro fator é não existir mais uma unidade no terceiro mundo. Isso quer dizer, os países do bloco, anteriormente chamado de terceiro mundo, seguiram nas últimas décadas trajetórias bastante diferentes. Vou te dar exemplos. Se a gente pensar nos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, por exemplo, conseguiram atingir um nível de desenvolvimento próximo das nações centrais. Mas ao mesmo passo, vamos pensar nos países latino-americanos. Vamos destacar o Brasil. Se a gente pensa no Brasil, conseguiu-se em grande modernização, principalmente do cunho econômico, mas sem um grande reflexo no padrão de vida populacional. Então esse é um detalhe bem relevante. Então assim, não existe mais uma unicidade, uma unidade do terceiro mundo. Por quê? Ao mesmo tempo que os tigres asiáticos atingiram tal patamar, os países latino-americanos atingiram outro, do mesmo modo nós temos alguns países africanos que atingiram um patamar que chegou a ser comentado entre, vai uma expressão aqui entre aspas, que seria um quarto mundo. Muitos países chegaram a ter essa caracterização, então perdeu essa unidade, logo ficou defasado, caracterizado como terceiro mundo. Além de não existir o terceiro, não existe mais o segundo mundo. Por que não existe mais o segundo mundo? Devido à fragmentação do bloco socialista, que ruiu a partir da desintegração da União Soviética. Embora alguns países, por exemplo, China e Cuba, mantiveram, né, o socialismo, os mesmos eles não caracterizam mais um bloco, pois eles não atuam em conjunto. O que acontece é que eles procuraram cada vez uma inserção, que eles querem ingressar cada vez mais, em muitas das vezes, numa economia global, ou o que nós vamos caracterizar como o capitalismo global. Então, em resumo, atualmente não existe mais terceiro mundo e não existe mais segundo mundo. Logo, é necessário novas divisões desse mundo. E aí, queridos, eu trago para ti 3 nomes interessantes, com uma sugestão de um quarto nome. Nós temos um nome caracterizado, e não te perde nos termos: multipolaridade, nós temos a unipolaridade e nós temos a unimultipolaridade. Desses 3, eu quero que você tenha uma atenção especial, principalmente para esse contexto da multipolaridade. Inclusive, vai um destaque a você que também está se preparando para o concurso da PM. Essa temática de multipolaridade estava presente no último edital e certamente é uma grande probabilidade de aparecer novamente para a gente, né, assim que voltar à essência dos concursos. Então vamos entender assim: a bipolaridade findou e aí nós temos possibilidades. Dentre essas possibilidades, alguns teóricos, né, claro, nós não vamos ter uma unidade nisso, mas alguns vão caracterizar assim: quando acaba a bipolaridade, é muito comum você pensar que agora eu vou ter apenas um polo, o que seria a unipolaridade. E basicamente, quando a gente viu que é estabelecida a divisão a partir de critérios, então presta atenção assim. Quando nós falamos em unipolaridade, seria basicamente os Estados Unidos como sendo o nosso polo. Alguns teóricos defendem a ideia que o unipolar está associado ao critério militar, haja vista que os Estados Unidos é o país que mais investe nessa questão bélica. E lembre que se eu falo multipolaridade, eu estou ressaltando dessa supremacia militar dos Estados Unidos com a característica econômica dos vários centros de poder ou os vários centros econômicos. Tudo bem? Assim como vai existir uma outra corrente que caracteriza a unipolaridade,
que é a discussão que a existência de uma única superpotência, algumas grandes potências e bastantes potências de menor peso, isso quer dizer que se eu falo que existe uma unipolaridade, um está superior e o restante está bem inferior. E aí isso é muito questionado. Mas em resumo, eu queria que você ficasse com essa teoria da unipolaridade quanto ao critério militar. A unimultipolaridade, seu junto, o militar e o econômico. E a multipolaridade, seu foco principalmente na caracterização econômica. Então é muito comum aparecer para a gente o termo de multipolaridade, baseado principalmente nas novas relações econômicas. Dando uma atualizada, vamos pensar o seguinte: nós temos três, quase, eu diria, a galera da matemática pode até. Três áreas em destaque, eu não vou falar círculo aqui, mas nós temos três áreas em destaque. Então, a primeira área em destaque, nós temos os Estados Unidos como principal líder. Aqui na segunda área em destaque, nós vamos ter, principalmente vamos caracterizar como a Alemanha. E em terceiro, o Japão, e atualmente nós podemos também colocar como a China. Mas percebe, mais do que isso, eu quero que você entenda essa linha vermelha. E essa linha vermelha, se você perceber, ela não é uma linha reta. Digo, e o que isso representa? Isso faz uma divisão em países do norte e países do sul. Os países do norte chamados como países desenvolvidos e os países do sul como subdesenvolvidos. Esse critério do desenvolvido e subdesenvolvido, nós vamos lembrar de dois conceitos ou de duas siglas bem relevantes. Uma delas, o PIB, Produto Interno Bruto. Lembre que o Produto Interno Bruto é o total de riquezas geradas no país. E a segunda delas você vai lembrar do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a condição de vida da população, levando em consideração aspectos da saúde, aspectos da educação e aspectos da renda. Então imagina assim, no caso do IDH, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a condição de vida. Quanto mais próximo de 0, pior a qualidade de vida. Então percebe assim, a maioria dos países, ou no caso, os países que estão a norte, tem um IDH mais elevado. A maioria dos países, os países que estão a sul, tem um IDH mais baixo. Daí nós temos uma nova divisão em norte e sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Agora, vamos fazer uma análise a partir do senso comum que está no nosso dia a dia. Percebe que é muito comum, muitas das vezes, você se referir a alguns países, você fala assim, nossa, que país interessante, aquele país é um país de primeiro mundo. Essa expressão, ou aquele país é um país de terceiro mundo. Lembre, essas duas expressões caracterizam a regionalização do período bipolar. No contexto atual, seria mais interessante você falar sobre um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Perfeito? Então vamos resumir: regionalização mundial, período bipolar, período da divisão da multipolaridade e período de possíveis divisões de unipolaridade e unimultipolaridade. Existe uma leitura bem interessante sobre a nova desordem mundial. Em outro momento a gente pode comentar melhor. E uma das divisões seria a apolaridade. Isso quer dizer, na realidade nós não temos organização, ordem nenhuma. Nós vivemos em uma grande desordem e a análise